Fala, minha equipe querida. Estou aqui ineditamente gravando um vídeo para vocês de uma reflexão que eu venho tendo e eu gostaria de dividir com vocês. Pode ter certeza que é algo completamente meu mesmo, sabe? Minha forma de ver as coisas, e eu queria dividir isso com vocês. Então, o tema é: qual vai ser a nossa postura mediante a crise? Ah, Celso, você falando em crise, você não gosta de falar esse nome, tal, mas aqui é necessário dizer isso. Eu não gosto para não atrair, né? Existe uma frase que diz que o que a gente foca expande, né? Mas não há de se negar de que o momento que nós vivemos ele é peculiar, ele é único. Mas aqui faz necessário porque a minha reflexão é em relação a o que a crise pode gerar em nós, sabe? E eu realmente acredito que a crise ela pode nos transformar se a gente se permitir, né? Porque no nosso dia a dia, quando tudo está normal, e falar em normal no nosso país é algo muito complicado, porque na verdade o que a gente está é acomodado. Essa é a palavra certa, porque o nosso país tem muita coisa para melhorar. Mas a gente vem vivendo, sobrevivendo, tá tudo certo. Mas o momento exige que a gente se transforme para sobreviver. E isso é uma oportunidade ímpar na vida da gente. Se a gente se permitir, a crise pode gerar algo muito bom em nós, né? A pergunta que a gente pode fazer nesse momento é: como posso melhorar para entregar algo a mais, para performar ainda melhor do que eu já performo? Mas essa pergunta, ela tem que ser minha, ela tem que ser legítima, ela tem que vir de uma reflexão que me faz perceber que eu posso melhorar. Não, há como ainda entregar algo acima do que eu já venho performando, sabe? E já no início aqui eu quero deixar bem claro que o teor desse vídeo é apenas reflexivo, para dividir com vocês um pensamento, algo que eu acredito de verdade, e a gente às vezes precisa quebrar alguns bloqueios mentais e despertar também alguns gatilhos mentais que nos fazem evoluir. Então eu percebo que o brasileiro, às vezes ele é um cara muito dodói, sabe? Às vezes eu percebo isso até em mim mesmo. Então, de repente, quando a gente vem com esse tipo de análise, com esse tipo de reflexão, pode começar a brotar lá no nosso cérebro aquela questão assim: pô, entregar algo a mais, melhor ainda do que eu já faço? Tá querendo dizer que eu não tô trabalhando direito? Tá querendo dizer que... Não, falta até um violino atrás para poder, sabe? Se nós não nos permitirmos melhorar, então isso não vai acontecer, porque o limite quem coloca é a gente. E quando a gente pensa que nas oportunidades que a gente tem, a gente vê que são infinitas, sabe? A gente depende com quem que a gente está se comparando, depende aonde que a gente se permite chegar. Essa é a minha visão, mas isso é uma reflexão. Então eu me lembrei daquela brincadeira que a gente fez na loja, e eu juro para vocês que não foi essa a intenção, não conscientemente, mas certamente no inconsciente eu já estava refletindo sobre isso. E muitas vezes a gente precisa ouvir a nossa intuição, e foi o que eu fiz. Eu não entendia por que eu perguntei isso para vocês no momento, mas agora para mim está mais claro, que foi aquela brincadeira que eu disse: quem você seria no filme do Titanic? E refletindo, a gente pode fazer um paralelo entre o Titanic e a nossa atual situação. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que o Titanic é o Brasil, ok? E que o acidente é a crise que o Brasil está enfrentando. Ou seja, poucas pessoas dentro daquele navio poderiam evitar essa crise. E quem podia, seja por qual motivo foi, não fez. Então a situação é essa, ou seja, isso é imutável. A crise está aí, ela existe, Agora, a reação à crise, certamente foi diferente para cada um que estava dentro daquele navio. Nem todo mundo reagiu da mesma forma. E aí que está a grande sacada. Nesse momento da crise, como que a gente está reagindo a ela? Ou seja, a atitude é: já morri,
esse é o meu fim, acabou por aqui, foi bom e tal, ou nossa atitude vai ser lutar, lutar, lutar até achar a escapatória. E isso é uma escolha nossa, ok? Então aí vem a reflexão que a gente pode pegar alguns personagens, como a gente brincou ali, e tirar uma lição, um aprendizado, um exemplo de cada um deles. O Jack, vamos começar pelo Jack, que alguns podem dizer que ele nadou e morreu na praia. Não é assim que eu enxergo, tá? Mas vamos lá. O Jack, o herói do filme, qual foi o comportamento dele no momento que ele soube da crise? Ele desistiu? Ele entregou os pontos? Ou ele buscou soluções, escapatórias, saídas, né? E foi isso que eu entendi que ele fez do início ao fim do filme. E ele buscou formas de sair daquele lugar, de sair da situação, sem olhar para o lado, sem olhar para quem dizia que já estava tudo acabado. E dá para fazer isso sem abrir mão da ética, porque ele quis salvar as mulheres, as crianças, isso aí ficou claro. Olha que bacana, uma reflexão legal. Dá para sair da crise sem abrir mão da nossa essência. Então tá. O Jack, eu acho que ele é uma grande lição para nós por esse sentido. Mas aí a gente pode voltar nele depois. Aí tem também a Rose. A Rose, o que a Rose faz? Na minha visão, a Rose é a pessoa que escolheu bem a quem seguir. E isso é importante na vida da gente. Escolher os nossos mentores, escolher nossas referências vai determinar onde a gente vai chegar. Porque se esses mentores, se essas referências forem até um certo ponto, de repente até ali que a gente vai achar que a gente consegue chegar. E se a gente começa a se espelhar em pessoas com performances maiores, então a gente já entende que essas pessoas que são gente como a gente, se elas fazem, a gente pode fazer também, desde que eu copie a forma deles fazerem. E há uma frase muito importante que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é aquele velho ditado: galinha que acompanha pato morre afogado. E é verdade, a gente precisa escolher quem seguir, escolher os nossos líderes, escolher as nossas referências. E acreditar, outra coisa muito legal da Rose é que a vida dela, ela viveu com intensidade, com emoção, com paixão. E eu acho que isso é importante, a gente aplicar uma razão, um propósito naquilo que a gente faz. Entender o porquê nós somos assim, o porquê nós fazemos, nos permite ir muito mais além, sabe? Aplicar paixão naquilo que a gente faz, ser obcecado por aquilo que a gente faz, por entregar mais, por ter a melhor performance, né? Eu acho que é uma boa reflexão. E aí tem o violinista também. Esse cara eu gostaria de falar sobre ele um pouco. E eu acredito que é um cara que durante anos eu passei me perguntando se existe realmente uma pessoa como aquele cara, que no meio do caos ele simplesmente não enxergou caos, ele não enxergou nada. A sensação que eu tenho é que ele sentia que ele estava no lugar certo, fazendo o que ele sempre gostou de fazer, e se ele morresse naquele instante, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. E tem uma frase que diz o seguinte, que se você viver cada dia da sua vida achando que é o último dia, um dia você acaba acertando. E a pura verdade, você vai acabar acertando. A questão é, você é feliz assim? Você é feliz fazendo o que você faz? Estando onde você está? Então não existe crise, então não existe caos. Você quer estar ali até o fim, entregando o seu melhor sempre, sabe? Porque o show não pode parar. Olha que reflexão massa, cara, sabe? Se a gente parar para pensar, isso é elevar a nossa performance ao estado da arte. E isso é possível. Existem pessoas que fazem isso. Um cara que eu sempre gosto de ler a respeito, de saber tudo, é um cara que já não está mais entre nós, que é o Steve Jobs. E ele sempre quis elevar a performance dele ao estado da arte. E a autocobrança dele era para isso. Não tá bom ainda. Dá para fazer mais.
E se a gente se permite abrir a mente para isso, então a gente começa a ver oportunidades, a gente começa a ficar, como diz o outro, tarado, sabe? Para performar ainda melhor, para achar soluções, sem manha, sem frescurinha de que, não, eu não tô, fulano acha que não tem nada disso. É você com você mesmo, sou eu com eu mesmo. Eu queria que vocês refletissem para o final, porque já está ficando grande o vídeo, se nós nos permitirmos, nós podemos fazer história. E isso é massa. Já imaginou, gente? Queria que vocês imaginassem o seguinte, que no meio do caos a gente se destaca. Imagina amanhã alguém olhar e falar assim, essa equipe foi a equipe que enquanto todo mundo estava fudido, passando aperto para vender, os caras estavam performando e tendo resultado, e chegando, e fazendo, e vencendo, e não olhava para o lado. Parecia que não existia nada, a não ser o compromisso de entregar o melhor. Galera, eu gostaria que vocês me dissessem se faz sentido, se vocês gostaram do vídeo, foi de coração, foi espontâneo, e eu queria saber a opinião de vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês, e a gente se encontra na segunda-feira. Espero que todo mundo motivado para entregar o melhor, não menos que o melhor, não menos que a excelência, que é o que a gente nasceu para fazer. Um grande abraço para vocês, beijo, bom final de semana.